Esperar pelo sistema. Ok. Então, estamos em gravação aqui. Boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Esse estudo de hoje, que é uma continuação do nosso estudo da semana passada, que Jesus da terça passada, que Jesus nos apresentou os dois retratos, o retrato do ego, que em cima do relacionamento especial, e o retrato do Espírito Santo, que mostra o Cristo, a santidade, o ser real. E hoje, em continuação, nós vamos pegar o relacionamento curado, que é essa transformação, ou o que acontece do relacionamento especial, que é a nossa condição natural dentro da separação, que é onde a gente se colocou com o ego, e a gente viu que o Espírito Santo, ele não quer tirar nenhum relacionamento de nós. Ele quer curar o relacionamento. Então, ele quer tirar a parte que fere a nós, para que todos os relacionamentos venham a ser aquilo que Deus fez, porque Deus criou a capacidade de se relacionar. E ele fez isso para a nossa alegria. Então, o relacionamento curado através do instante santo. É isso que nós vamos ver hoje, nessa sessão 5 do capítulo 17, na página 383. E antes da gente começar, então, a nossa leitura comentada, eu vou convidar vocês a se juntarem a mim para a gente fazer, como a gente já sempre tem feito, a nossa entrega em pensamento ao Espírito Santo, onde a gente pode buscar uma respiração mais profunda. Isso para a gente baixar a nossa frequência vibracional, os nossos pensamentos agitados, e acessarmos em serenidade, com mais tranquilidade, a nossa capacidade de aprender, que nós oferecemos agora ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso professor aqui, nessa hora de estudo, em cima desta sessão. E colocado, então, a nossa meta, nós estamos prontos, então, para iniciarmos a nossa sessão de hoje, o relacionamento curado, na página 383. E Jesus começa ele nos ensinando que o relacionamento santo é a expressão do instante santo na vida desse mundo. Então, o instante santo é o instante que nós estamos na mente certa, que nós estamos no Espírito Santo. E o relacionamento é a forma desse instante santo se manifestar aqui no físico, aqui na nossa consciência onde nós estamos. Então, se o instante santo é na mente, e eu sempre tenho dito, o que Jesus nos ensinou, que a nossa consciência está fora da mente, então agora nós só percebemos aquilo que se manifesta para nós aqui. E o relacionamento santo, então, ele é a expressão desse instante santo. É através do relacionamento santo que nós vamos saber do instante santo. E no 1.2, como tudo que diz respeito à salvação, o instante santo é um instrumento prático que é testemunhado por seus resultados. Então, o instante santo, então, é a ferramenta ou é o remédio que o Espírito Santo criou para nossos relacionamentos separados do ego. Então, e ele serve para a salvação. Salvação do quê? De nós, da nossa crença equivocada de que nós somos esse ser separado, que nós somos separados do irmão. Então, o relacionamento, o instante santo, é o Espírito Santo que o faz, não somos nós, e os testemunhos do instante santo é o relacionamento santo. O instante santo nunca falha. A sua experiência é sempre sentida.
No entanto, sem expressão, ela não é lembrada. Por isso que precisamos dos testemunhos. Nós precisamos vivenciar o relacionamento santo para saber do instante santo. Porque o instante santo, a cada vez que nós dermos a intenção de pensar com o Espírito Santo, de nós nos entregarmos a Ele, o instante santo ele não falha, ele já aconteceu. Mas se ele não se manifestar aqui para nós, através do relacionamento santo, para a nossa consciência, como nós estamos fora da mente, o instante santo é na mente, mas a nossa consciência está no físico e não na mente, se não acontecer nada no físico, para nós parece que o instante santo não aconteceu. Nós ficamos sem consciência dele. Por isso que é tão importante essa expressão dele, do instante santo. Por isso que é tão importante esse relacionamento santo. O relacionamento santo é um lembrete constante da experiência na qual o relacionamento veio a ser o que é. Aquilo que Deus criou quando ele fez os relacionamentos. Ele nos criou criando relacionamentos. E Deus tinha um propósito para esses relacionamentos. E no relacionamento santo, esse propósito é atingido. Ele é compatível com a meta de Deus, não mais do ego, não mais da culpa. Então, tal é a maravilha e o poder do relacionamento santo. Ele está totalmente alinhado com a meta que Deus tem para todos os relacionamentos, sem exceção. E como o relacionamento não santo é um hino contínuo de ódio, em honra daquele que o fez, em honra ao ego, assim também o relacionamento santo é uma alegre canção em honra ao Redentor dos relacionamentos. Ou seja, é um hino de louvor em honra ao Espírito Santo. Então, o relacionamento santo está assim para o Espírito Santo, quanto o relacionamento especial está para o ego. E as metas também. O ego é muito claro em sua meta de rompimento no relacionamento especial, assim como o Espírito Santo é muito claro em sua meta de cura, de união no relacionamento santo. E no 2, o relacionamento santo, um passo importante em direção à percepção do mundo real, é aprendido. Por que ele é aprendido? Porque ele é aqui na forma, como a gente sempre diz no início da aula também, nós precisamos aprender o currículo do Espírito Santo. Por quê? Porque nós passamos a acreditar na separação aprendendo o currículo do ego. Então, nós sempre viemos aprendendo o currículo do ego. Então, nós somos feitos seres aprendizes. Foi assim que aprendemos que o ego, para nós, pareceu real. Então, agora precisamos reverter a quem que nós queremos seguir. Então, nós temos que aprender com o Espírito Santo. E o relacionamento santo é aprendido. Nós aprendemos a buscá-lo e aceitá-lo. Não é algo que tenha que ser perfeito logo de início, ou que a gente pratique uma vez e já saiba. Nós praticamos, praticamos e praticamos para ficarmos bons nele. Como no perdão. O perdão, na verdade, é do Espírito Santo, mas para nós aceitar ele, nós praticamos, praticamos, e quanto mais nós praticarmos, melhor nós ficamos em aceitar ele. Assim também o relacionamento santo, ele é praticado. Ele é cada vez que a gente perdoa, leva ao Espírito Santo o relacionamento especial, nós estamos praticando ver o relacionamento santo. O Márcio levantou a mão? Ing, eu ia ficar quietinho aqui porque o texto é longo, mas surgiu uma dúvida. Ah, A construção do relacionamento santo, na verdade eu ia te pedir um exemplo, só que eu vou falar o que está na minha mente e aí você dá o exemplo. certo. O relacionamento santo, ele começa a ser construído e aprendido, né? A partir do Uhum. momento que eu passo a usar o outro como espelho para olhar para minha mente e não mais para reagir ou para julgar ou para atacar.
Esse seria o relacionamento santo? Sim, o espelho, ele é uma das características da aprendizagem, um atributo. Porque eu Uhum. posso, então ele faz parte, sim, mas o relacionamento santo, ele inicia no momento que eu me percebo que estou num relacionamento especial pelo ego, e eu não quero mais esse relacionamento porque ele me fere, e eu me volto ao Espírito Santo. Eu entrego esse relacionamento ao Espírito Santo. Aí inicia o relacionamento santo. E Entendi. na prática, o exemplo aqui é a cada vez que eu me dou em conta que eu estou no ego e eu não quero mais isso, e eu aceito o Espírito Santo. E cada um tem o seu modo de pensar isso na prática. Cada um sabe como ativar esse pensamento em si. Cada um tem a sua forma melhor, ou determinado momento de um jeito é melhor, o outro a outra forma é melhor, mas ele se inicia a cada vez que eu troco de professor. Eu estava num relacionamento, dou-me conta que ele é pelo ego, e aí o problema não é mais o relacionamento, mas sim o ego. O ego sempre nos diz que o problema é o relacionamento especial, sempre é o outro culpado, né? Pelo que eu estou sentindo. Aí, o que eu me dou por conta disso? Mas como que pode ser isso? Como que o outro é culpado se eu projetei isso? E aí eu me volto ao Espírito Santo e Ou, ou dou seja, essa abertura. eu uso o outro como uma seta para eu ajustar o foco. Exato, como um lembrete, uma seta, perfeito. Ao invés de usar o outro para como culpado, ou para me ferir, ou para ferir a ele, eu dou um novo propósito. Ele passa a alavancar esse novo pensamento. E por isso que o outro é meu salvador. Obrigado, Ing. Obrigada por trazer isso, Márcio. Mas continuando aqui no 2. Então, o que é o relacionamento santo no 2.2? Que ele é o velho relacionamento, tudo que o ego fez, 100% dos relacionamentos do ego, transformado e visto de forma nova, transformado e visto com o Espírito Santo. Isso é o relacionamento santo. O relacionamento santo é uma realização, eu só estava vendo aqui se eu tinha iniciado no 2, que eu até vou iniciar todo o 2, eu acho que eu pulei a primeira frase, que é o relacionamento santo, um passo importante em direção à percepção do mundo real é aprendida. Aliás, isso a gente viu sim. Eu também me perdi aqui. E aí a gente viu na continuação, que é o velho relacionamento santo, transformado e visto de forma nova. E o relacionamento santo é uma realização fenomenal de ensino. Então, o relacionamento santo funciona, porque é o Espírito Santo que está no comando. Então, é fantástico. Então, qual que é o efeito prático aqui do relacionamento santo? Os milagres em cima daquilo que a gente sabe, já que seria a consequência do ego, de um relacionamento especial, o relacionamento santo permite que aquilo que foi projetado para o ódio e para ferir, agora um milagre se manifeste através disso. Por isso que é uma realização fenomenal de ensino, em todos os seus aspectos. Como se inicia, se desenvolve e vem a se realizar, representa a reversão do relacionamento não santo. Então, novamente, ele 100% ele inverte tudo que o ego fez. Tudo que o ego fez para nos afastar de Deus, o relacionamento santo usa para nos unir a Deus. Tanto desde o início, como ele diz aqui, como que ele acontece até o fim. Tudo é revertido através do Espírito Santo. Ser consolado nisso. Agora, de novo, Jesus, o psicólogo, como ele nos conhece bem profundamente, aqui ele vem com isso que ele sabe que seria um obstáculo para nós. A única fase difícil é o início. Então, o relacionamento santo, quando a gente está dentro do ódio, nem sempre é fácil a gente
aceitar que a gente quer mudar isso. Na verdade, dentro do ódio, a gente só quer mais ódio ainda, quer fomentar isso ainda. Então, Jesus sabe da nossa resistência, da nossa dificuldade de querer genuinamente trocar um relacionamento especial de ódio, quando a nossa vontade é de continuar nele e, porém, apontando mais ainda a culpa no outro. O ego quer isso. Então, o início pode parecer difícil. Sob a percepção do ego, até o ego diz que é injusto tu buscar um relacionamento santo se o outro é o culpado. Então, e Jesus reconhece isso. Por isso que ele diz para nós sermos confortados nisso, que só esse primeiro passo que é difícil. Mas se nós formos firmes, e mesmo contra a nossa própria teimosia, nós praticar esse passo, aí fica leve. O meio e o fim é muito leve, só o início é difícil, só o início pode parecer injusto, a gente pode duvidar de que aconteça o instante santo, que venha um milagre, mas se a gente ainda assim praticar, a continuação é mais leve. E ele segue aqui no 2,6, pois aqui no início, por que é difícil? Porque aqui a meta do relacionamento é abruptamente deslocada para ser exatamente o oposto do que era. Por isso que é difícil. No ego, a meta do relacionamento era o ódio. A meta do relacionamento era jogar a culpa para fora, botar a culpa no outro. E quando isso começa a ser revertido, isso tem que ser cortada, essa meta tem que ser arrancada, ela tem que ser deslocada. E isso parece, então, muitas vezes difícil, porque é lá no início da meta que inicia o relacionamento santo, mudando essa meta do ódio. Por isso que Jesus continua dizendo, esse é o primeiro resultado de oferecer esse é o primeiro resultado de oferecer o relacionamento ao Espírito Santo, para que ele o use de acordo com os seus propósitos. Então, a primeira coisa que acontece quando nós oferecemos um relacionamento especial ao Espírito Santo é que o propósito desse relacionamento muda drasticamente. Ele muda da separação para a união, do ódio para o amor, do ego para o Espírito Santo. Esse convite, então, quando a gente quer o relacionamento santo, esse convite, ele é aceito imediatamente. O Espírito Santo não perde tempo. Se passou um pensamento na nossa mente que eu quero um relacionamento santo em vez desse ódio, o Espírito Santo já aceitou. Pensou, já aconteceu. É imediato. O Espírito Santo, então, ele aceita imediatamente. Ele não perde tempo para introduzir os resultados práticos do pedido que lhe é feito. Então, o Espírito Santo não precisa de tempo. Não depende do tamanho do relacionamento especial de ódio ou de relacionamento especial de amor, que em últimas instâncias também está aí para nos ferir. Os resultados do Espírito Santo vêm imediatamente à nossa paz, à nossa mente, em forma de paz, e pode ter manifestações também físicas, mas o resultado é imediato. Por isso que ele segue dizendo, de imediato, a sua meta substitui a tua. Então, chamou pelo Espírito Santo, pensou, entrego para ele, ele já aceita a meta dele no lugar da nossa meta, que era pelo ego. Isso é realizado muito rapidamente, mas faz o relacionamento parecer perturbado, desunido e até mesmo bastante angustiante. E isso aqui explica muita coisa, gente. Muitos estudantes iniciais, eu acho que praticamente todos, quem, ao voltar-se ao curso, ao voltar-se ao UCEM, a aprender a metafísica do curso, não sentiu que, embora seus pensamentos de perdão
para com cima do seu irmão, que antes nunca pensaria em fazer isso com seus relacionamentos, aparentemente a coisa piorou, ao invés de melhorar. Quem que nunca se identificou com isso? Quem que não passou, né, por essa experiência? E aqui Jesus está explicando por que é natural isso inicialmente acontecer. Não deveria ser assim, mas devido à nossa construção em cima do ego, Jesus está explicando aqui que, então, quando um resultado, a meta do ego, que era de culpar o outro, se isso é retirado imediatamente, o ego ficou sem a meta. E o que o ego vai fazer sem a meta? Vai cruzar os braços e aplaudir? Não, vai contra-atacar. E aí, nesse contra-ataque aparente, e calma lá, que isso não fica no contra-ataque, mas naquele instante pode acontecer isso que com certeza muitos presenciarem os seus relacionamentos, que é isso que ele está dizendo aqui. Pensou perdão e o relacionamento aparentemente ficou perturbado, desunido e até bastante angustiante. A razão disso é bastante clara, pois o relacionamento, tal como é, está em desacordo com a sua própria meta e é claramente inadequado ao propósito que foi aceito para ele. Então, o relacionamento, tal como é, tal como Deus o fez, ele está claramente em desacordo com a meta do ego. Então, ele não fecha. E como nós estávamos fechando pelo ego, quando o que estava fechado pelo ego é tirado, então dá aquele instante de instabilidade. Então, pode parecer aparentemente que alguns relacionamentos, que algumas situações pioram, quando na verdade essa percepção é só enquanto nós mesmos ainda estamos apegados com o ego. Porque, na verdade, o relacionamento está sendo curado, está sendo liberado, e não fomentado em mais ego ainda. Então, quando essa meta, né, é vista e ela começa a ser questionada, dá esse sentimento. Antes de continuar aqui, aqui a Flora levantou a mão. Ing, e isso está relacionado a relacionamentos e pode ser também uma situação específica, que é um relacionamento também, uma situação X, por exemplo. Também, sim, a situação ela nos pega, ela também é uma forma de relacionamento, porque se eu não tenho nada com a situação, ela não me pega, né? Então, se eu tenho algo, é um relacionamento. E ela também pode, no momento que eu quero oferecer ao Espírito Santo, que o propósito dessa situação seja santo, e o que acontece? O Espírito Santo tirou o ego da jogada, mas eu estava esperando um relacionamento conforme o ego tinha, e agora eu não recebo mais conforme o ego, e aparentemente vem também essa mesma situação. Perfeito. Acontece o mesmo. E continuando, então, obrigada, Flora, aqui no 3.6, em sua condição não santa, né, do relacionamento, a tua meta era tudo que parecia lhe dar significado. Agora parece não fazer sentido nenhum. Então, quem que também não se identificou isso? Pelo ego, os relacionamentos, o significado que eles têm para nós é aquele que nós demos. Mas se agora no relacionamento santo eles não têm mais significado pelo ego, o que a nossa mente, se ela não está ainda curada, o que ela percebe? Que agora ela ficou sem meta. Então, isso fica estranho. Isso dá essa sensação de não estou compreendendo o curso, não estou compreendendo Jesus, não estou compreendendo como funciona, e aqui ele diz muitos relacionamentos, depois eu passo a palavra para a Ana aqui, ó. Muitos relacionamentos foram rompidos nesse ponto e a busca da antiga meta restabelecida em outro relacionamento. Então, ao invés de dar um passinho a mais, de confiar no Espírito Santo e permitir que o instante santo, que o relacionamento santo venha a se expressar na nossa experiência, muitos já se deram conta
que era um relacionamento do ego, que era a meta do ego, ofereceram ao Espírito Santo, mas como ainda estavam no ego, eles se sentiram sem meta com ele, e o que fizeram? Largaram do relacionamento, nem santo nem ego, largaram dele para buscar em outro relacionamento do ego a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui. E, pois, uma vez que o relacionamento não santo aceita a meta da santidade, nunca mais pode ser o que era. Então, uma vez que a gente pediu para o Espírito Santo para ele entrar no relacionamento especial, nunca mais aquele relacionamento especial era o que era antes. E se eu quero voltar a que ele volte a ser o que era antes pelo ego, não vai funcionar. Por isso, ao invés de aceitar o relacionamento santo, essa fuga para o ego, para outro relacionamento. Ana, está aguardando aqui, com a mão levantada? Sim, estou ouvindo. E, Ing, assim, ó, pelo que tu tinha comentado já, né, que às vezes a gente começa o curso e daí acha que tudo vai melhorar e daí no fim às vezes piora. Isso aí já é uma coisa mais óbvia, assim, que eu acho. Mas e quando a gente... Eu só gostaria que tu comentasse, assim, quando a gente tem um relacionamento que a gente nunca teve consciência que tivesse alguma coisa errada com ele, porque a gente sempre se deu muito bem, por exemplo. Relacionamento de amor especial. Aí do nada, alguma coisa vira a chave e tu começa a perceber, né? Aquele amor especial estava para te ferir. Meu Deus, porque ele te impedia de saber o ser Cristo que você é. Ele te mantinha um ser especial separado. E mas isso fica claro. Eu gostava tanto da pessoa e sentia que a pessoa gostava tanto de mim e nunca teve nenhum conflito. E aí, como é que agora eu tô? Não estou mais enxergando essa pessoa como Cristo. Eu acho que antes eu enxergava, agora não enxergo mais. Reverteu o negócio, é isso que eu fiquei achando muito estranho, sabe, o que aconteceu com esse relacionamento. Aí é isso que ele diz, a fuga para outro tipo de relacionamento. Você estava pronta para o relacionamento santo, deu medo, estava bom, o especial de amor do ego parecia bem bom. O relacionamento santo não existe mais especial do ego, mas o do ego estava bom. Agora perdeu a graça, vou fugir desse relacionamento, não tem mais graça, eu quero um outro relacionamento especial de amor. Não é isso que está pegando, Ana? Ai, assim, eu vou ser bem específica, porque isso é em relação a uma tia que eu amava muito, sempre amei muito, sempre me dei muito bem com ela, e, aliás, não me dava muito bem com outra, e aí agora, como o meu esforço é para que eu entregue para o Espírito Santo a que eu não, né, que eu não me dava muito bem, agora, do nada, o meu problema é a outra que eu nunca tive problema. Exato, porque você não te serve mais o relacionamento especial de amor onde os outros estavam de fora. Para o ego, tu ter um amor especial só para uma tia e não para outra, é separação, perfeito. Ele aplaude, para que ele vai mexer? Agora, se tu quer estender o amor para outra também, aí tu tá mexendo no relacionamento. E aí, o que acontece? Desestruturou o relacionamento especial de amor. Mas agora, Ana, é hora de ver que isso você estava a um passo de trocar o relacionamento especial de amor com essa tia pelo relacionamento santo. Acho que isso tu não tinha se percebido. Não. Você só estava curando o relacionamento especial de ódio da outra tia, mas não estava mexendo com o relacionamento especial de amor dessa tia, que no fim o propósito de ambos é o mesmo, de ambos era separador. Tá fazendo sentido? Sim, obrigada. Vou refletir bastante com isso agora. Então, está a um passo de aceitar o relacionamento santo, especialmente para aquela que tinha um relacionamento especial de amor, porque o propósito escondido por detrás do relacionamento de especial de amor também é rompimento, também é exclusão, também fere, tanto quanto o outro. Porque ele te deixa fora do teu ser, fora do Cristo, fora de Deus.
Ai, maravilhoso. Obrigada. E Obrigada. aí, é olhar, e aí, claro que mexeu, né? Você está aprendendo na mente a ter relacionamentos especiais, relacionamentos santos, o especial de amor também não te serve mais, é muito pouco para um filho santo de Deus. Não é digno nem de ti, nem da tua tia. Só o relacionamento santo é digno. Por isso que aparentemente piorou teu relacionamento com aquela tia que tu se dava bem. Mas Ai, isso é um sinal de um passo adiante de aceitar o relacionamento santo, e não de cair para trás e buscar agora em outro relacionamento, de novo, um especial de amor. É bem isso que Jesus está tratando aqui. ai, gratidão, Ingrid, gratidão. O Márcio também levantou a mão. Ing, pode seguir. Não estou sentindo de trazer nada agora, não. Ah, tá. Então, vamos seguir aqui no parágrafo 4. A tentação do ego passa a ser extremamente intensa com essa alteração nas metas. Olha, tanto faz ser especial de amor ou especial do ego. Quando isso começa a ser alterado, o ego ele fica extremamente cuidadoso para não abrir mão disso que ele considera que já é seu. Pois o relacionamento ainda não mudou suficientemente para que a sua primeira meta perca por completo a atração e a sua estrutura é ameaçada pelo reconhecimento de que ele é inadequado para cumprir seu novo propósito. Então, é bem assim, ó. Não larguei ainda o relacionamento especial totalmente, especialmente o de amor. Não larguei totalmente, ainda quero um pouquinho, mas, por outro lado, a estrutura disso já foi mexida demais. Eu já não quero mais a separação. Eu quero o reconhecimento da unicidade, eu quero ver o Cristo uno. Então, esse meio termo, não larguei bem aqui, não firmei bem lá ainda, esse meio termo pode pode trazer instabilidades. O conflito entre a meta e a estrutura do relacionamento é tão evidente que não podem coexistir. É tanto conflito entre o relacionamento especial, ele não consegue aceitar o relacionamento santo. E nem o relacionamento santo pode sequer aceitar o relacionamento de amor, especial de amor, porque a meta o conflito da meta é tão grande. Então, ou uma ou outra, não tem como fazer ambos funcionarem. Eu pegar um pouquinho de cada, não abrir mão de nenhum dos dois e fazer dos dois um só. Não tem como, porque as metas são muito opostas. No entanto, agora a meta não vai mudar. A meta do Espírito Santo nunca muda, ela é uma só. Firmemente estabelecida na relação não santa, não existe outro caminho senão o de mudar o relacionamento de modo a se adequar à meta. Se eu ainda quero a meta antiga, eu tenho que mudar o relacionamento, eu tenho que trazer ele de novo para o não santo, ou eu não vou suportar. Mas também funciona assim para o relacionamento santo. Ó. Até que, né, para o relacionamento santo também. No momento que eu aceitar a meta do relacionamento santo, nada mais na meta do ego entra. E todo relacionamento passa a ser santo. Por isso que Jesus chama isso aqui de solução feliz. Ó, até que essa solução feliz seja vista e aceita como a única maneira de sair do conflito, o relacionamento pode parecer intensamente desgastado. Então, por isso que muitas vezes o relacionamento parece desgastado, mas é que a meta do Espírito Santo não foi 100% ainda aceita. Já quero ela, já busco ela, mas ainda também tem aquele apego anterior ao ego, essa instabilidade. Por isso que, enquanto nós não nos definirmos totalmente para a meta feliz do Espírito Santo, não tem como, seja qual for o relacionamento, ele não se desgastar.
todo relacionamento baseado no ego, que tem a contaminação do ego, vai acabar se desgastando. Não seria mais benigno deslocar a meta com maior lentidão, porque o contraste seria obscurecido e o ego ganharia tempo para reinterpretar cada passo lento de acordo com o seu desejo. Então, e nem adianta o Espírito Santo dar um tempo para nós no relacionamento, para nós se acostumar, para não parecer desgastado, para não parecer instável. Se o Espírito Santo fizesse assim, o ego venceria de novo, porque ele nos faria nós nos acostumarmos com ele novamente. Por isso que ele diz que não seria mais benigno, né? Não apressar, não seria imediato a troca da meta. Só um deslocamento radical no propósito é capaz de induzir a uma completa mudança de ideia a respeito da razão de ser de todo relacionamento. Então, 8 ou 80, só o rompimento radical de uma meta de ódio, de separação do ego, para uma meta santa do Espírito Santo, só isso cura relacionamento. Só isso. À medida em que essa mudança se desenvolve e é, afinal, realizada, ela cresce passando a ser cada vez mais benéfico e alegre. Então, lembra que Jesus disse que só o início é difícil? No momento que nós começarmos a aceitar isso e tiver um testemunho, ela começa cada vez a ficar mais benéfica e mais leve, cada vez melhor. Mas no início, a situação é vivenciada como muito precária. Um relacionamento empreendido por dois indivíduos para os seus propósitos não santos, repentinamente tem a santidade como sua meta. Quando esses dois contemplam seu relacionamento do ponto de vista desse novo propósito, inevitavelmente ficam horrorizados. Porque o propósito, quando a gente se une em propósito santo e olha para trás o que era antes desse relacionamento, isso vira um horror, porque a gente vê a partir de então a gente vê o propósito de ódio que estava oculto, que não estava manifesto, mas na maioria das vezes escondido. Isso fica às claras. E aí, isso é apavorante, olhar para isso. A sua percepção do relacionamento pode até mesmo vir a ser bastante desorganizada. E, apesar disso, a maneira antiga de organizar a percepção já não serve ao propósito que concordaram em alcançar. Então, mesmo percebendo todas essas mudanças, o relacionamento já não serve mais. Nós não conseguimos mais voltar a gostar do ego, voltar a amar o que era antes, porque já temos um certo despertar, um gostinho do que a santidade traz de paz para nós. Esse é o momento da fé. Então, olha aqui como sermos ajudados para quem estiver passando por uma situação, para quem se identificou em alguma dificuldade, assim, em seus relacionamentos. O que Jesus diz? O que eu preciso agora? Esse é o momento da fé. Deixaste que essa meta fosse estabelecida para ti. Deixaste que o Espírito Santo trouxesse a meta da santidade para o relacionamento santo. Isso foi um ato de fé. Não abandones a fé agora, que as recompensas da fé estão sendo introduzidas. Então, ofereceu para o Espírito Santo, ele já iniciou. Não abandone agora, não volte atrás para o ego. Se acreditaste que o Espírito Santo estava lá para aceitar o relacionamento, por que não acreditarias agora que ele ainda está lá para purificar aquilo que tomou sob sua orientação? Se eu tive fé para oferecer pela primeira vez o relacionamento ao Espírito Santo, por que eu não vou ter fé agora no Espírito Santo que ele vai dar conta disso? Que ele vai purificar esse relacionamento? Tem fé no teu irmão, naquilo que apenas parece ser um momento difícil.
A meta, ela está estabelecida. E o teu relacionamento tem a sanidade como propósito, tem a cura como propósito. Pois agora te achas em um relacionamento insano, reconhecido como tal, à luz da sua meta. Então, agora que eu estou realmente conseguindo ver o que é o ego, o engodo que é o ego, o quanto o ego não nos faz felizes. Isso está sendo reconhecido no relacionamento que ele me ofereceu. Agora, então, a sanidade quer voltar à minha mente. Agora é o momento de ter fé que o Espírito Santo vai cumprir o que ele prometeu. Agora, o ego aconselha da seguinte forma: substitui esse por um outro relacionamento, ao qual a tua meta anterior era bastante apropriada. Quem que não teve vontade disso? Primeiro estava tão bom pelo ego, era relacionamento especial de amor. Veio a instabilidade, tentei um relacionamento certo, santo, pareceu que piorou. O que o ego diz? Larga a mão desse relacionamento, vai para um outro. Vai buscar outro. No outro, tu vai encontrar de novo um relacionamento especial de amor. Principalmente os de amor. Os de ódio também, mas os de ódio são muito evidentes. Os de amor são mais camuflados. O ego diz isso. Só podes escapar do teu desespero livrando-te do teu irmão. Olha o ego conversando, isso é a fala do ego. Não precisas partir inteiramente. Se escolheres, não fazê-lo. Principalmente com parentes, né? Pai e filho, como é que tu vai partir por inteiro? Tu não abandona totalmente, mas tu deixa um pouquinho de lado, tu já fica só parcialmente unido com eles. Mas tens que excluir as tuas principais fantasias do teu irmão para salvar a tua sanidade. Então, tu ainda pode até conviver com ele, ter um relacionamento, mas tu já não se entrega mais totalmente a ele na mente, já não pensa mais com amor com ele, né? Te mantém frio. Olha, tudo isso é conselho do ego. Quem que nunca ouviu um conselho assim dentro da sua própria cabeça a respeito de um relacionamento? Não ouças isso agora. Jesus apelando. Esse blá, blá, blá que o ego acabou de citar aqui, ele tenta cada um com isso. Não ouças isso agora. Tem fé naquele que te respondeu. Então, tem fé no Espírito Santo, ele te respondeu sim. Ele ouviu. Não foi bastante explícito na sua resposta? Não mudou a situação? Tu não sentiu que mexeu? Então, o Espírito Santo foi explícito sim. Tu não és totalmente insano agora. Então, não se faça de insano, porque isso não te serve mais, tu já não é mais totalmente insano. Tu não vai mais aceitar a insanidade e ser feliz. Antes, até quando não sabia que estava insano, parecia bom. Mas agora que nós já não estamos mais totalmente insanos, isso não serve mais. Podes negar que ele te deu uma declaração das mais explícitas? Agora ele pede fé por um pouco mais de tempo, mesmo na desorientação. Mesmo que o relacionamento pareceu que piorou, continue vendo Cristo, continue vendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo só pede isso, um pouquinho mais de fé, porque o problema não está no Espírito Santo, mas na nossa resistência. Então, um pouquinho mais de fé no irmão. Pois isso passará e verás a justificação da tua fé emergir para te trazer uma convicção resplandecente, uma convicção feliz. Quem passou por essa etapa e aceitou com fé o Espírito Santo e finalmente largou totalmente o ego, a meta do ego, ele tem uma surpresa maravilhosa do relacionamento santo. Não abandones agora, né, o Espírito Santo, e nem abandones o teu irmão. Esse relacionamento renasceu como um relacionamento santo. Tem uma outra passagem que Jesus diz: o lugar mais santo da terra é onde o antigo ódio é deixado para trás
e o relacionamento santo substitui esse relacionamento. Então, este relacionamento renasce em cima do relacionamento especial de ódio e de amor. Aceita com contentamento que não compreendes e deixa que isso seja explicado a ti à medida em que percebes o propósito que opera nele para torná-lo santo. Então, deixa o Espírito Santo fazer isso por nós. Nós não compreendemos como que o Espírito Santo reverte o que é especial para santo. Isso é com o Espírito Santo. Mas os efeitos da reversão nós experienciamos aqui. Então, que nós permitamos isso. Acharás muitas oportunidades para acusar o teu irmão pelo fracasso do teu relacionamento. Quem nunca acha um motivo para culpar o outro? Pois haverão momentos em que ele parecerá não ter propósito. Né? Aquele relacionamento que era perfeito para o ego, deixou de ter o propósito do ego, nós vamos achar ainda muitos acontecimentos para culpar o irmão por isso, por essa instabilidade. Uma sensação de falta de objetivos virá te assombrar e lembrar-te-ás de todas as formas nas quais algum dia buscaste satisfação e pensaste que as tinha achado. Então, quem também que nunca sentiu isso dentro de si, essa falta de objetivos daquelas coisas egóicas. Aquilo que antes parecia a meta número 1 de vida, agora fica sem propósito, não tem mais graça, o relacionamento especial perdeu o seu atrativo. Não esqueças agora da miséria que realmente achaste e não inspires vida ao teu ego cambaleante. Pois o teu relacionamento não foi rompido, ele foi salvo. Então, na verdade, o relacionamento estava doente antes, quando ele estava pelo ego. E o ego já está cambaleante. Estamos a um passo de voltarmos a aceitar de novo o Espírito Santo. Então, o relacionamento vai voltar a ser, ele está sendo curado. Então, é isso que está acontecendo, embora que o sentimento pareça estar dizendo que a coisa está piorando, ou não sei o que eu fiz, não sei se esse curso é para mim, eu acho que eu estava melhor antes, onde foi que eu fui me meter? E aqui ele diz, na verdade, porque antes do curso, aparentemente eu nem brigava com fulano, agora está tudo tão instável, tão esquisito. O que aconteceu? O relacionamento não foi rompido. Ele simplesmente foi curado, porque era um relacionamento do ego. E agora não é mais do ego. Então, só o relacionamento do ego se perdeu. Tu és muito novo nos caminhos da salvação e pensas que perdeste o teu caminho. Nós somos criancinhas nisso aqui, nós estamos gatinhando. Então, por isso essa sensação estranha no peito. O teu caminho está perdido, mas não penses que isso é uma perda. Sim, o caminho do ego está perdido. Aquele caminho anterior que eu vinha está perdido mesmo. Não vai mais voltar. Mas, na verdade, o caminho não está perdido. No que é novo em ti, lembra-te que tu e o teu irmão começaram outra vez juntos. Está começando um relacionamento santo na mente. Está começando um relacionamento juntos. Isso que está começando. E toma a sua mão para caminharem juntos por uma estrada muito mais familiar do que acreditarias, do que acreditas. O caminho do amor nos é familiar porque nós fomos criados nele. Então, este é o caminho que o relacionamento santo traz. Não é certo que vais te lembrar da tua meta imutável através da eternidade? Então, qual é a meta imutável? A meta imutável do relacionamento santo. Nós vamos lembrar por toda a eternidade no céu, pois escolheste apenas a meta de Deus, na qual a tua intenção verdadeira nunca esteve ausente.
Na meta de Deus, nós sempre quisemos o relacionamento santo, isso nunca esteve ausente. Através da filiação se ouve a canção da liberdade, um eco alegre a tua escolha. Então, o Cristo todo, toda a filiação, ele ouve, é tão lindo o relacionamento santo que ele é uma canção. E ele é ouvido em forma de liberdade, e esses ecos são ouvidos a tudo à nossa volta pela nossa escolha, basta nós aceitar. Tu te uniste a muitos no instante santo e eles se uniram a ti. Há muito mais do que nós conseguimos pensar que nós unimos. O instante santo nos liga ao Cristo, a todos. Então, nós nos unimos a muitos. Não penses que a tua escolha te deixará sem consolo, pois o próprio Deus abençoou o teu relacionamento santo. Olha que coisa linda. Deus abençoou e abençoa todo relacionamento santo. Todo relacionamento santo conta com a bênção de Deus. Une-te à bênção de Deus e não retenhas a tua. Não retenhas a tua bênção. Como que eu posso reter a minha bênção ao irmão? Não lhe oferecendo o relacionamento santo. Voltando a lhe oferecer o relacionamento de separação do ego. Aí eu nego a bênção de Deus ao irmão. Pois tudo que ele necessita agora, né, o irmão, é a tua bênção, de modo que possas ver que nele repousa a salvação. Como é que o meu irmão vai saber que ele é salvo, que ele é o Cristo? Através da minha bênção, de eu o abençoar, ele vai saber que ele não é culpado. Porque na bênção era o oposto da culpa. E ele salvar, e assim, por isso que nisso repousa a salvação. Não condenes a salvação, pois ela veio a ti. Então, não negues, não condenes, não deixa a salvação, não deixa a bênção do relacionamento santo de fora, porque é isso que vai nos salvar. E deem boas-vindas a ela juntos, meu irmão e eu, na mente certa, pois ela veio para unir a ti e ao teu irmão em um relacionamento no qual toda filiação é abençoada em conjunto. Todo relacionamento santo abençoa a filiação toda. Vós fizeste juntos um convite ao Espírito Santo para que ele entrasse no vosso relacionamento. Então, o pedido de um relacionamento santo é um convite ao Espírito Santo para ele entrar no relacionamento. De outra forma, ele não poderia ter entrado. Se nós não tivéssemos dado essa abertura ao Espírito Santo, como que ele poderia ter entrado? Embora possas ter feito muitos equívocos desde então, desde o momento que nós entregamos ao Espírito Santo, nós podemos ter feito muitos equívocos. Pisamos na jaca muitas vezes, voltamos atrás no relacionamento especial. Mas ainda assim, fizestes também enormes esforços para ajudá-los no seu trabalho. E ele não deixou de apreciar tudo que fizestes por ele. Ele nem sequer vê quaisquer equívocos. O Espírito Santo não viu nada de errado. O Espírito Santo não viu nossas resbaladas para o ego. Então, eu pedi ao Espírito Santo um relacionamento santo. E caí para trás, pisei feio com o ego, voltei ao relacionamento especial de ódio. O Espírito Santo nem sequer viu esses equívocos. Tu tens sido grato deste mesmo modo para com teu irmão? Então, se o Espírito Santo não viu os erros, eu estou fazendo a mesma coisa com meu irmão,
Eu pedi o relacionamento santo com meu irmão. Meu irmão ainda deu umas resbaladinhas, ainda me feriu. Eu fui grata por ele não ter feito isso, porque isso é só um equívoco, isso não é a realidade. Eu também sou grata ao meu irmão, como o Espírito Santo é grato a mim, por ser impossível de meus equívocos serem reais. Eu também sou grata pelo meu irmão, porque toda a bobagem que ele fez não foi real. Deus tens consentimento apreciado dos esforços, tens consistentemente apreciado os esforços positivos e deixado de ver os equívocos? Mente vigilante, eu tô usando aquele filtro que eu vejo tudo de bom que o irmão faz e eu deixo passar o que ele faz de equivocado? Eu tenho tido esse cuidado? Ou a tua apreciação oscilou e passou a ser tênue diante do que parecia ser a luz dos seus equívocos? Se aparentemente o irmão fez alguma coisa ainda que me feriu, eu voltei a não ter fé mais no meu irmão, eu voltei a deixar de ver o Cristo nele, eu voltei a ver o ego nele. Talvez estejas agora empreendendo uma campanha para acusá-lo pelo desconforto da situação em que te achas. Então, se isso está pegando, se eu estou agora empenhada em culpar o outro, porque eu quis um relacionamento santo, ele que errou, então ele que é o culpado. Se isso está acontecendo, e por essa falta de agradecimento e gratidão, tu te tornas incapaz de expressar o instante santo e assim o perdes de vista. Isso é o mais triste. Se porventura aconteceu de eu entregar um relacionamento abusivo, um relacionamento especial para o Espírito Santo, e aparentemente meu irmão continuou fazendo alguma coisa esquisita, e ao invés de eu ser grata por aquilo, porque eu tive instante santo, ele demonstrou o testemunho do relacionamento santo, mas eu, ao invés de me apegar só a gratidão a isso, eu incluí também o meu ódio por ele, pelo que ele falhou. Se eu fiz assim, o que acontece? É impossível o instante santo se expressar. É impossível o instante santo curar esse relacionamento. E aí a mudança não vai ocorrer. Não porque o irmão não a quis, porque eu continuei querendo ver o ego nele. Eu continuei dando realidade aos equívocos. E se eu dei realidade aos equívocos dele, perdi de vista o instante santo. Não é que ele não aconteceu. Ele aconteceu, o Espírito Santo o deu, mas eu não o aceitei. E aí, para mim, eu continuo presa no ego. A experiência de um instante, por mais forte que possa ser, é facilmente esquecida se permites que o tempo se feche sobre ela. O que é isso? Eu tive o instante santo, tive o testemunho da mudança, mas se eu volto a ficar atenta aos equívocos do irmão, eu permito que o tempo faça com que eu esqueça esse instante santo. E aí ele para de aparentemente trazer efeitos para mim, porque eu me bloqueei para ele, eu me fechei. Então, o tempo se fecha sobre ela, sobre essa experiência. Ela tem que ser mantida brilhante e amável na tua consciência do tempo, mas não encoberta dentro dele. Então, no tempo, eu preciso manter minha mente aberta para o instante santo. E não que o tempo feche ele. Então, eu preciso ter uma mente treinada que escolha ver através do instante santo e não os equívocos. O instante, ele permanece, o instante santo permanece, ele foi dado, ele foi feito pelo Espírito Santo. Mas tu, onde estás? Então, o instante está lá, esperando, mas onde é que estou eu?
Nossa, eu estou lá no ego, eu estou sofrendo de novo. Não estou, eu estou fora do instante. Agradecer ao teu irmão é apreciar o instante santo e assim permitir que seus resultados sejam aceitos e compartilhados. Atacar o teu irmão não significa perder o instante santo, mas fazer com que ele seja imponente em seus efeitos. Então, o instante santo, ele aconteceu, mas se eu continuo vigilante aos erros do irmão, eu estou impedindo de ver seus efeitos. Eu estou impedindo que seus efeitos de milagre se façam presentes na minha mente. E aí eu não recebo, na minha experiência, aquilo que me foi dado no instante santo. Então, a gratidão ao irmão por ele ser o Cristo, isso permite que eu aceite os efeitos do instante santo. Isso vai permitir que os testemunhos do meu irmão venham da mente certa e não do ego para mim. Tu recebeste o instante santo, mas podes ter estabelecido uma condição na qual não podes usá-lo. Essa condição de continuar vendo o erro. Nessa condição, eu não posso usar o instante santo. E excluindo-te da expressão do instante santo, negaste a ti mesmo o benefício que vem dele. Reforças isso a cada vez que atacas o teu irmão, pois o ataque necessariamente te cega para ti mesmo. Então, olha o custo, o preço que é atacar o irmão. Olha o quanto nós pagamos por dar ouvidos aos testemunhos do ego, dos equívocos do irmão. Eu estou atacando o irmão quando faço isso. E é impossível negar a ti mesmo e reconhecer aquilo que foi dado e recebido por ti. Então, eu estou me excluindo do céu. Eu estou me excluindo do instante santo, eu estou me excluindo da paz, se eu escolho dar guarida aos equívocos do irmão, ao invés de ser grato ao irmão por ele ser ainda o Cristo, porque aí eu permitiria que os testemunhos do amor viessem independente do comportamento que fosse do irmão. Tu e o teu irmão estão juntos na presença santa da própria verdade. Aqui está a meta junto contigo. Não achas que é a própria, não achas que a própria meta por si mesma arranjará com contentamento os meios para a sua realização? Então, se o irmão e eu somos um em Cristo, e se eu reconheço que estamos em Cristo, a meta da santidade entra nesse relacionamento. Será que essa meta da santidade não vai curar esse relacionamento? Ela não é suficiente para trazer testemunhos dessa cura? É exatamente essa meta discrepante, é exatamente essa mesma discrepância entre o propósito que foi aceito e os meios que como eles se apresentam agora, que parecem fazer-te sofrer, mas fazem o céu contente. Então, a discrepância da meta do ego. Então, no ego, eu volto aparentemente, o ego ele é feliz com a separação, com a discrepância das metas. Então, aparentemente, o ser separado aqui, que quis a separação, ele vem a sofrer. O relacionamento fica pior. Mas o céu se alegra, o Cristo se alegra. O Cristo no ser, no irmão, se alegra quando não me uno mais na meta do ego. Se o céu estivesse, no 14:5, se o céu estivesse fora de ti, não poderias compartilhar do contentamento celestial. Então, como que eu poderia vivenciar do contentamento celestial se o céu não estivesse na minha mente? Entretanto,
Porque está dentro, o contentamento também é teu. Vós estáis unidos em propósito, mas ainda permanecem separados e divididos em relação aos meios. Então, todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos o céu. Só que nós ainda estamos separados em relação aos meios, porque só a união pode trazer isso. Mas nós ainda acreditamos que o especialismo traz isso. Só o relacionamento santo traz isso. Nós ainda achamos que o relacionamento especial traz isso. No entanto, a meta é fixa, firme e inabalável, e os meios certamente se adequarão, posto que a meta é segura. A meta do Espírito Santo é segura, ela vai funcionar. E vós ireis compartilhar do contentamento da filiação por ser assim. À medida em que começas a reconhecer e a aceitar as dádivas que deste tão livremente ao teu irmão, aceitarás também os efeitos do instante santo e os usarás para corrigir todos os teus equívocos e libertar-te dos seus resultados. Olha que coisa mais linda isso. Na medida em que nós começarmos a aceitar a dádiva do Cristo no irmão, em lugar daquilo que o ego tinha feito, nessa medida também nós estamos aceitando os efeitos do Espírito, do instante santo. E nós precisamos demais dos efeitos do Espírito Santo, do instante santo, para sermos convencidos de que o Espírito Santo é que é real, que é ele que vai nos fazer felizes e não o ego. Então, nós precisamos desses efeitos. E esses efeitos, por que precisamos deles? Porque é eles que vão corrigir nossos equívocos. É eles que vão trazer os resultados libertos. E aprendendo isso, terás também aprendido como liberar toda a filiação e oferecê-la, dando graças com contentamento a quem te deu a tua liberação e a quem quer estendê-la através de ti. Então, quem nos deu a liberação é o Cristo no irmão e o Espírito Santo quer estendê-la através de nós. Então, tal é a dádiva do Espírito Santo. É isso que um relacionamento curado nos traz. Essa dádiva de paz. Então, com isto, nós concluímos aqui o relacionamento curado. E semana que vem nós vamos aprender, então, a estabelecer a meta. Nós vimos que a meta do Espírito Santo vai curar o relacionamento, vai trazer a paz, vai liberar o irmão, vai fazer com que a gente veja os testemunhos de amor dele e não os seus equívocos. E na semana que vem, então, estabelecer a meta na sequência desse assunto. Então, concluo aqui essa sessão. Nós estamos, então, agora na nossa interação. Tivemos alguma coisa? Ana, por favor. Então, assim, o que me veio, assim, pessoal, é que como a gente é iludido com essa história de gosto de um, não gosto de outro, porque muitas vezes a gente ainda chega a dizer assim, ai, deve ser, sei lá, de outras vidas, alma gêmea de outras vidas, porque desde o dia que conheci fulana ou fulano, a gente sempre se deu tão bem, deve ser de outras vidas. Então, a gente fica se iludindo, porque, na verdade, a gente está dando realidade a personalidades, né? Perfeito. Ao ego, porque não é o ser real. O ser real não é esse monte de coisas diferentes, de personalidades diferentes, de gênios diferentes, e, né? O Cristo não tem nada a ver com isso, o nosso verdadeiro ser não tem nada a ver com isso, e a gente continua se contentando com se iludir de que esse é melhor que aquele, é mais querido, é mais paciencioso, é mais humano, é mais, né?
É um grande equívoco mesmo, minha nossa. E tu viu semana passada, tu recorda, na semana passada, Jesus dizendo que aqui é onde o ego é mais difícil captar a intenção do ego. As outras coisas que o ego faz é muito fácil, mas se nós curar e aprender a perceber aqui, o resto tudo já está superado. E essa é a parte mais difícil, esse entendimento. Nós compreendermos isso. O resto dos relacionamentos, tudo fica mais fácil uma vez aprendido isso. Exatamente, não tem significado nenhum essa separação que a gente faz de diferenciar os irmãos, né, uns dos outros, assim. Realmente, aula incrível, Ingrid. Obrigada, gratidão. Obrigada, Ana. Vendo aqui no chat da Rafaela, que ela colocou em dado momento aqui que isso foi durante a aula, ainda ilustra a lição da aula passada. O amor especial é o golpe de mestre do ego, por ser o mais velado e que produz mais apego. Exatamente por isso que, aprendendo essa lição, o nosso caminho segue livre com muita facilidade. Essa é a parte mais difícil, mas nós compreendendo isso, passando por isso, esse momento da fé, de oferecer ao Espírito Santo, o ganho é imensurável. O céu está diante disso, aguardando pelo nosso reconhecimento. E a Jaciana, gente, que aula emocionante. Tapa na cara, soco no estômago e aplausos no céu, Jaciana. Quem mais aqui na interação? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? A Priscila, por favor. Ingrid, você me escuta? Estou ouvindo, sim. Eu estava assistindo uma palestra sua antiga sobre a confiança, né? E eu acho que esse capítulo aqui, essa sessão fala, no fim está falando muito dessa confiança que a gente tem que ter. Perfeito, confiança no Espírito Cristo, Santo, né? no irmão, no Espírito Santo, no Cristo, no irmão, e não no ego. Uhum. Perfeito, E ótima lembrança, sim. obrigada, Ingrid. Obrigada por trazer, Priscila. Sim, quando Jesus fala é o momento da fé, é isso também. Essa confiança. Ter fé é ter essa confiança. Alguém mais? Ou a Priscila queria complementar mais alguma coisa, Priscila? Eu tinha até escrito aqui, enfim, entender quanto libertador a gente se livrar das mentiras que o ego conta no nosso ouvido, desde que nascemos até hoje, né? E a gente tem que se alegrar disso, né? Isso tira uma tonelada, isso tira o mundo das costas. E isso é motivo de alegria. A gente precisa enfatizar aí que isso é alegria, eu acho. Né? Sim, Dar valor para isso. lembrar-se da gratidão. Sim. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Priscila, perfeito. A Rafaela também levantou a mão. Ingrid, eu estava pensando, né? Muitas vezes a gente fica travando esse processo, se dizendo assim, mas nossa, esse relacionamento não tem mais como recuperar, já está muito, já foi, já tem muita mágoa, já tem muito desgaste e tudo. Só que a gente tem que lembrar que o Espírito Santo, quando ele corrige, é como se passasse uma borracha, renova tudo, né? Vem uma potência assim de... eu já experienciei isso e eu fiquei pensando assim, meu Deus, nem parece, que coisa mais... É realmente um milagre, assim. Que coisa, parece que nada aconteceu, assim, sabe? Parece que Imediato, além de tudo. Parece que eu tô vivendo, parece Perfeito. que foi uma mágica, assim, um sonho. Não tem graduação, né, de erros no irmão, né? E porque você percebe que não tem nada forçado, é realmente, assim, uma cura, sabe? É muito produto mesmo dessa correção da mente, é natural, é impressionante.
Então, eu digo que essa confiança realmente, assim, tem muita base, porque, de fato, tudo fica restaurado mesmo. Perfeito. E isso é o testemunho, um testemunho. Deixa eu ver aqui mais alguém. Se não, aqui a Lucete. Só abrir o microfone, Lucete. Ainda não estamos. Falta clicar aqui. Abriu. Agora sim. Pode falar. Eu estava aqui, aperta a mãozinha, não, porque eu sou muito tímida para falar, mas há tempos que eu estou para fazer essa pergunta. Na área do amor próprio, que tanto se fala aqui, né, nesse mundo da forma, como se encontra no nosso curso em Milagre o Ele amor entra no próprio? amor especial também, porque ele Também. normalmente ele está voltado ao físico e ao psicológico, ele não está voltado ao Cristo, o amor próprio. Ele é para engrandecer uma imagem de uma figura que eu tenho de mim, de um ser separado. Eu melhor que o outro, eu me aceitando em relação ao outro, eu melhor, mais bonito, mais completo, ou eu aceitável. Então, ele está totalmente em cima de um equívoco, como todo relacionamento especial. É a mesma situação egóica. Então, o relacionamento santo, ele busca eu ver no amor de Deus. Então, me ver na minha mente unida ao amor de Deus, e não amor próprio. Não existe amor próprio, só tem uma fonte de amor, que é Deus. Como que ela pode ser própria? Então, de novo, é por aí que o ego achou que ele jamais seria descoberto, que ele seria perpetuado eternamente, que ele seria tornado sagrado nisso, e que só que isso fere também, porque ainda é separador. Fez sentido, Pensava a Lucete? mesma coisa. Toda, eu sempre tive o mesmo pensamento, mas escuto tantas pessoas, tem que ter amor próprio, se você não se amar, não vai amar o outro. E eu nunca aceitei isso, de fato, assim, né? Que para amar os outros eu preciso de amor próprio. Não, amor é todos um. O amor é um, É um está em só. todos, Então, no né? amor de Deus, eu me aceito e aceito ao meu irmão no amor de Deus. Obrigado, gratidão. Obrigada por trazer isso também, porque sim, o ego gosta muito de pegar nisso também. Uma armadilha bem sutil também. Bem, Obrigada, Lucete. Mais obrigada a alguém, você. alguma coisa? Gratidão. Senão, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. A Lucete, ela já encerrou, então alguém gostaria de... A Flora. Levanta. Que eu queria, assim, compartilhar que eu, a minha vida toda, tive um relacionamento muito, mas muito difícil com a minha mãe. E quando eu comecei a fazer o curso, aconteceu mais ou menos exatamente como você descreveu, né? Eu me entreguei muito e, enfim, foi o primeiro relacionamento que eu entreguei. E houve momentos em que estava tudo muito bem, muito em paz. E acontecia alguma situação, uma briga do nada. E teve uma vez que ela ficou 3 meses sem falar comigo. A gente mora juntas. E eu compreendi o que estava acontecendo, né? Eu, assim, persisti. Me senti, assim, muito apoiada, assim, com Jesus. Entregando e, enfim, tudo que eu estava sentindo, pensando, as memórias. E realmente é o que a Rafaela comentou, é uma experiência indescritível, assim, o modo como eu consigo olhar
e ver a minha mãe hoje. É assim, sem palavras. O relacionamento santo, Flora. É E a esse partir que daí, nasceu. tudo se encaminha, porque a partir desse olhar que eu tenho para ela, eu aceitei o perdão e consegui, porque realmente era um relacionamento mais difícil. Eu fiz terapia minha vida inteira para curar um ódio muito grande que eu sentia em relação à minha mãe, e ela também. E a gente não conseguia entender por que isso. E ela não conhece o curso, ela é católica, ela tem a fé dela. Nunca senti necessidade também de falar sobre o curso. A gente se une porque ela é apaixonada por Jesus também, a gente se une muito nisso. Então, não é necessário que o outro conheça o Curso em Milagres. Muito, assim, para mim, eu acho que, enfim, e a gente consegue ter momentos da gente olhar uma para a outra nos olhos. É uma experiência que eu desejei minha vida inteira, que a minha mãe me visse. Mas, no fundo, eu queria que ela visse o Cristo, porque não era a Flora que queria ser vista, é o ser. Então, assim, eu estou compartilhando porque é totalmente possível. Mesmo se a situação ficar aparentemente difícil, exatamente como a Ing leu, que Jesus compartilhou, persista, continue pedindo para Jesus ir curando, liberando, porque é realmente a experiência, enfim, é isso que eu queria compartilhar, que esse curso, ele é a pura verdade, é a pura verdade, é totalmente possível, aos poucos, com gentileza, a gente se abrir para essa experiência de curar esse relacionamento, seja ele qual for, ou quais forem. É isso. Gratidão. Obrigada por esse testemunho, Flora. É a vivência prática daquilo que nós estamos trabalhando, aprendendo. E como a gente viu no começo do curso, o relacionamento santo, nós aprendemos. Então, é pela persistência, pela insistência, pela continuação, porque assim como aprendemos o sistema da separação, nós vamos aprender esse. E isso o teu testemunho reforça, Flora. Obrigada. A Lucete levantou a mão. Agora, não sei se levantou a mão ou se é de antes. Lucete. Não, foi engano. Foi engano. E teve mais alguém ainda que tinha levantado a mão? Pode voltar? Não? Bom, pessoal, eu acho que nós demos o nosso tempo de hoje, nós temos bastante material para refletir nos próximos dias. A Jaciana aqui colocando no chat, essa boleira aqui da Olívia, né, essa percepção de ser especial, da Lucete, gratidão, Flora e Rafaela, pelos compartilhamentos, e a Priscila, lindo, Flora, querida, amém. A Jaciana, que lindo, Flora, e me uno também, esses testemunhos são extremamente úteis a cada um de nós. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, agradecendo, como sempre, ao Espírito Santo por nos permitir trazer essa luz para nossos entendimentos. Vou só esperar aqui.